Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13, eu quero ouvir um amém da igreja. E tornou a sair para o mar, aqui é o mar da Galileia, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém, igreja? Deus, eis aí a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Ah, Jesus, como eu quero que esta palavra, da mesma forma como ela ficou impregnada no meu coração, no meu espírito, que esta mesma palavra possa entrar, fazer morada, ser acolhida pelo teu povo. Pai querido, em nome de Jesus, que eu tenha a mesma unção, a mesma simplicidade que teve aquele pastor quando eu ouvi essa mensagem. Em nome de Jesus, que assim seja. Então, igreja linda, desocupa as tuas mãos para a gente aplaudir. Diga glória a Deus. Então se assenta, se assenta. Amados, aqui trata-se de um judeu chamado Levi, filho de Alfeu, que era mais conhecido pelo seu nome grego, Mateus. Ele tinha ali um nome de publicano. Ele era o responsável para cobrar as taxas e impostos do seu próprio povo, os judeus. E o que era arrecadado era encaminhado para o Império Romano, que dominava o mundo naquela época. Então, Levi, ele fazia esse trabalho sujo, porque ele não era bem visto pelo seu povo. Pelo contrário, ele tinha a fama de ser um traidor da pátria. A fama de desonesto, corrupto.
Então Levi, ele era assim marginalizado, desprezado pelos judeus. Ele tinha fama de corrupto. Por quê? Porque ele cobrava os impostos e ele aproveitava e ia além do que era exigido. Então, uma parte uma porcentagem ficava para ele. Então eu entendo através do texto que Levi, ele era muito conhecido em Cafarnaum, muito conhecido, que era o lugar que ele estava trabalhando, lá na alfândega. Então as pessoas olhavam para Levi assim com um certo desprezo, sabe? Uma desconfiança. Sabe quando as pessoas olham assim para você de olho torto, com raiva? Levi, ele era odiado pelos judeus. Traidor, explorador, corrupto, mau caráter, bandido. Olha a fama de Levi. E Jesus está passando. Olha para Levi, que está ali no seu posto de trabalho. Jesus olha para ele, estende as mãos e diz: Ei, segue-me. E a Bíblia diz que Levi, ele largou tudo. Vai comigo, deixa eu ler esse versículo. É o mesmo texto, só que no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, é o mesmo texto, mas nos traz aqui alguns detalhes. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E eu fiquei me perguntando, o que Jesus viu de interessante nesse publicano, que era considerado o pior dos pecadores? Para você ter uma ideia, igreja, só para você se situar no contexto, os publicanos, eles não eram somente, assim, mal vistos, mas também malquisto. Eles eles eram proibidos de entrar no templo, nas sinagogas. Eles eram assim, sabe, amados? Marginalizados. As pessoas não tinham nenhum apreço, admiração, pelo contrário. Mas o que é que Jesus viu em Levi a ponto de estender as mãos e dizer: ei, segue-me.
Ele larga tudo, se levanta e segue Jesus. E o que ele faz? Ele resolve fazer um banquete. Ele oferece a Jesus e os seus discípulos um jantar. Ele resolve comemorar a decisão que ele tomou. Meu pai! Ele faz questão de mostrar que ele teve esse encontro com Cristo e o quanto ele estava feliz. Ele não esconde de ninguém, tanto que ele chama os seus amigos de profissão. E eu começando a analisar o texto, olha a conclusão que eu cheguei. Que Levi, pela posição que ele ocupava, o trabalho que ele fazia, ele era um homem rico. Porque só uma pessoa de posses tem condições de preparar um banquete para uma multidão. Não era somente Jesus, mas também com seus discípulos. E ele convidou seus amigos. A Bíblia diz que era tanta gente, então somente quem tem condições financeiras que pode oferecer uma festa dessa. Outra coisa, a casa de Levi era uma casa grande. Para caber tanta gente, era uma casa grande. Não era uma casinha de alguém pobre. Outra coisa que eu tirei do texto. Levi era um homem culto. Era um homem culto. Pastor, mas como é que o pastor sabe de tudo isso? Não foi ele que escreveu o Evangelho de Mateus? Ele se converteu de pecador, do pior. Ele se converteu, se transformou num grande evangelista, com o nome agora de Mateus, e escreveu o Evangelho. Amados, o homem não era qualquer um, não. Não era qualquer um. E sem contar que ele era muito conhecido. Muito conhecido. E quando ele oferece esse jantar, esse banquete, meu Deus. Ele queria comemorar, né? Aquele momento, aquele encontro com Jesus. Ele queria deixar marcado, registrado, que ele estava abandonando a vida de publicano. Que ele não seria mais aquela pessoa desprezível, traidora. Olha, amados, de repente, Mateus, ele queria até largar essa vida, né? Agora eu pergunto para você, como ele seria recebido pelos seus compatriotas, pelos judeus, se ele tomasse a decisão sozinho? Olha, não quero mais saber, não vou mais trabalhar na alfândega, não vou mais coletar taxas, impostos de ninguém, estou deixando. Será que alguém iria acreditar? Será que alguém iria dar emprego para ele, se ele fizesse isso por conta própria? Mas quando Jesus diz, segue-me, ele larga tudo. Sabe de quem eu lembrei também? De Eliseu. Quando ele está trabalhando lá no campo, arando a terra, e chega o profeta Elias,
com a sua capa, lança sobre aquele jovem, sobre Eliseu. O que é que Eliseu fez? Ele pegou aqueles bois que ele estava ali trabalhando, sacrificou, matou os bois, a lenha do arado, os aparelhos, ele usa para fazer uma fogueira, faz uma festa, um churrasco, oferece para todos ali, e ele abandona aquela vida para seguir um homem, um profeta, um homem desconhecido. Eu lembrei dele também, falei, meu Deus, que coisa linda. Como é que uma pessoa que tem de tudo, tem fama, é bem-sucedido, tem prestígio, tem conhecimento, como é que uma pessoa abre mão de tudo para seguir alguém? Meu Deus, lembra de Zaqueu? Vocês vão lembrar, Zaqueu também era um publicano. Ele trabalhava cobrando impostos, tanto que a Bíblia diz que Zaqueu, ele ia além. E tomava para si, enriqueceu. Zaqueu era um publicano. E quando Jesus está lá presente naquele jantar que Levi ofereceu, aparecem ali os escribas e os fariseus, os religiosos. Sabe os religiosos? E vendo Jesus ali, no meio dos publicanos e pecadores, eles ficam escandalizados, eles ficam assim, ofendidos. Como é que pode ele que se diz santo, querendo se apresentar como Messias, como que ele pode sentar à mesa com essa classe de gente? Que coragem! Aí eles, irmãos, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Olha a sutileza de Satanás. O que é que eles fazem? Esses religiosos que se sentiram escandalizados, chegam para os discípulos e começam, amados, era o início do ministério de Jesus, era o início. Os discípulos estavam começando aquela caminhada, e de repente chegam os religiosos e começam a trabalhar. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Começam a trabalhar colocando dúvida nos discípulos, envenenando, essa é a palavra certa, correta. Eles começam a lançar veneno, mas como assim? Como é que está ele? Esse que vocês resolveram seguir, se ele realmente é o Messias, cadê a santidade? Cadê a moral? Pelo contrário, olha lá, ele sentado à mesa, pasmem, olha ele lá sentado à mesa, junto com os publicanos e pecadores. Messias, esse aí, é um falso profeta, um mau caráter. Ele jamais poderia estar sentado com essa classe, com esse tipo de gente. Uau!
Uau! Irmãos, eu quero que você entre comigo na cena. Entre comigo na cena. O que é que Jesus tinha nele que fazia com que as pessoas, as mais desprezíveis, sentissem prazer de estar com ele? O que é que Jesus tinha? Porque normalmente o que acontece? Eu estou me lembrando quando eu comecei a ir na igreja. Então eu chegava e eu sentava lá atrás. Eu não me sentia digno de estar no meio daquele povo. Sabe quando você fala, Deus, eu não estou aqui confortável, não sou digno, aqui no meio desse povo, dentro dessa igreja, e eu sentava sempre lá atrás e chorava, me sentindo o pior dos homens. Mas por que esses publicanos e pecadores não têm esse sentimento? Por que Jesus fica tão à vontade no meio deles? Qual é o mistério nisso? E eu orei, falei, Deus, eu quero uma resposta, tem que ter uma resposta. Jesus se dava bem com todo mundo, meu Deus. Eu cheguei à conclusão que Levi, como ele era muito desprezado pelo seu povo, pelo trabalho que ele fazia, as pessoas olhavam assim desconfiadas, de repente chegavam até a ofender seu traidor, corrupto, ladrão, mau caráter. Eu acho que ele não tinha amizade com seus compatriotas, não. Pelo contrário, aqui você não chega, aqui não chega perto de mim. Mas o que é que Jesus fez? Ei, Jesus estendeu as mãos. Segue-me. Eu acho que Levi pensou, nossa, esse não virou a cara para mim. Esse me tratou como gente. Esse está me chamando para estar ao lado dele. Enquanto todos me rejeitam, esse está me estendendo as mãos. Igreja, a palavra que eu tenho para você. Rabachuri canta labalabachaias. Não existe pecador que Jesus não possa salvar. Por mais difícil que seja a pessoa, você olha para ela e diz, esse aí não vai se converter nunca. Esse aí não tem jeito, esse aí esquece. Esse aí eu chamo, convido, falo, pelo contrário. E a gente acaba até falando, esse aí é impossível. Aqui está a prova. Nunca desista ou desanime se você está orando, querendo a conversão de alguém que para todo mundo é impossível ele ter esse encontro com Cristo. Nunca desista dessa pessoa. Não importa quem seja. Pode ter posição, pode ter prestígio, pode ter dinheiro, mas, amados, o encontro que a pessoa tem com Cristo é tão mais forte
do que a posição, do que o dinheiro, do que as riquezas. É tão mais forte o encontro, quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, o amor que ela tem ao dinheiro não se compara ao amor que ela vai sentir pelo Senhor Jesus. Não se compara. Então a palavra que eu quero deixar para você: nunca desista, mesmo que a pessoa seja difícil. Olha o caso de Levi. Olha o caso de Levi. Os religiosos, onde se viu? Onde se viu? Aí Jesus diz assim, preste atenção agora. Nós estamos aqui em Marcos capítulo 2 e o versículo 17. Quando eles questionaram, Jesus com os discípulos dizendo: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aleluia. Amados, eu vou perguntar. Uma pessoa saudável, ela não precisa ir no médico. Ela é saudável. Uma pessoa que é saudável, ela vai no hospital? Não vai. Hospital é para gente doente. E o que Jesus está dizendo aqui? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Então eu entendo que a igreja é um lugar de pessoas que estão doentes. Olha para cá. Pessoas que reconhecem que não são perfeitas. Tem alguém aqui que é perfeito, que não comete nenhum tipo de erro? Tem alguém? Ninguém. Sabe por que você está aqui? Porque você reconheceu que é pecador. Porque se a pessoa, preste atenção no que eu vou falar agora, é muito importante você prestar atenção. Se a pessoa, ela se acha perfeita, sem pecado, ela não precisa de se arrepender. Ela não precisa de Jesus, porque ela é perfeita. Ela não erra. E se ela não erra, ela não tem do que se arrepender, porque ela é perfeita. Então ela não precisa de Jesus também. Então, se nós estamos aqui e tivemos esse encontro com Jesus, porque a gente reconheceu, opa, eu preciso me arrepender, eu preciso do Senhor Jesus, eu preciso ter esse encontro com Ele. E graças a Deus que Ele veio salvar, Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E Ele nos achou. Dá um glória a Deus. Ele nos achou. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E vou dizer para você, eu sei que você vai levar um susto. É melhor até você se segurar aí na cadeira, porque você vai levar um susto com o que eu vou falar agora. Sabe que tem pessoas que se acham perfeitas, que não necessitam de arrependimento? E vou te provar isso na Bíblia.
Tem pessoas que se acham justas, que não tem nada do que se arrepender, pedir perdão. Imagina, eu não faço nada de errado. Vai comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, o versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora preste atenção no versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Em que havemos de nos arrepender? Em que, se nós não fazemos nada de errado, em que teremos que retornar ao Senhor? Tem gente assim, gente que acredita que não faz nada de errado, que não tem do que se arrepender. Irmãos, eu agradeço a Deus, sabe por quê? Ainda bem que Jesus veio para os pecadores. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Ainda bem que ele veio para os pecadores. Foi aí que ele nos achou, nos encontrou. É por isso que nós estamos aqui, graças a Deus que ele veio para os pecadores. E a gente pôde ter esse encontro com ele. Agora, quando a pessoa reconhece, eu não preciso, eu estou bem de saúde, eu não preciso de ninguém, não preciso me arrepender, não preciso pedir perdão, está tudo bem, não fiz nada de errado, é a perfeição. Irmãos, esse aí não precisa de Jesus também, não. Agora, Jesus veio salvar quem? Os pecadores. Jesus veio para aqueles que ninguém dá nada, que ninguém acredita, é para ele. Lembra de Saulo, o perseguidor da igreja? Lembra de Saulo, que se transformou depois no apóstolo Paulo? Ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele cai por terra. Amados, a conversão de Saulo foi tão grande. Olha o que ele diz, eu vou concluir agora, mas eu faço questão de ler. Assim como Levi, olha o que Saulo fez, quando ele já era Paulo. Olha o que ele diz aqui no livro aos Filipenses. Eu vou ler, vou concluir agora. Livro aos Filipenses, capítulo 3, versículos de número 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele abriu mão de tudo. Sabe quando a pessoa se coloca em pé em teu lugar?
Sabe quando a pessoa, ela acha uma pérola preciosa? Eu já preguei isso aqui, lembra? Que ela encontra aquela pérola de grande valor, o que é que ela faz? Ela abre mão de tudo para adquirir aquela pérola, porque ele sabe o valor que ela tem. Ou ele encontra um tesouro escondido, ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo onde está o tesouro que está escondido, porque ele sabe do valor. Então eu pergunto a você, qual é o valor que Jesus, ele tem para você? Você é capaz de abrir mão, como fez Levi, como fez Eliseu, como fez Saulo, abrir mão, como fez os discípulos, largar tudo e seguir a Cristo? Qual é o valor que ele tem para você? A gente tem que parar e refletir sobre isso. Você abriria mão de coisas deste mundo, de certos pecados? Você abriria mão por amor a Cristo? Ou você não consegue? Isso é mais importante, valioso para você do que o Senhor Jesus. Reflita sobre isso. Qual é o valor que Jesus tem para nós? Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Meu Deus e Pai, eu oro pela tua igreja, por cada vida que está aqui agora. Eu sei que o Senhor ama o pecador, não importa quem seja, não importa. Pode ser o pior de todos, mas quando essa pessoa tem um encontro contigo, ele também tem uma nova história. As coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Então vem alcançar esta pessoa. Muitos dizem, é difícil, não tem jeito. É impossível essa pessoa se converter. Para o Senhor não. Para o Senhor não. Então trabalha, meu Deus, em cada coração. Transforma vidas através dessa mensagem. Que assim como essa palavra ficou no meu coração durante 40 anos, que essa palavra também fique no coração dos teus filhos. Como eu fico feliz, Pai, de poder ministrar essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me achou um dia. O Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me achou e me trouxe. Obrigado, Jesus. Eu sei que cada um que aqui está tem uma história. E se a gente for lembrar do passado, quem nós éramos, como o Senhor usou de misericórdia. Pai, obrigado, Jesus. Fica a tua paz conosco. Que assim seja. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Essa e outras ministrações você pode acompanhar no nosso site novageração.org ou no nosso canal do YouTube, Pastor Palharim. Amados, aproveita, dá um like, se inscreva, põe lá para tocar o sininho para que você receba, o aviso de novas ministrações, pregações. Imperdível é a palavra de Deus. E se você ama esta palavra, amados, é essa palavra que vai fazer a diferença na tua vida espiritual.
Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.